Café alado, 48, engravatado. Pessoal, eu não tenho uma gravata, literalmente uma gravata para vestir aqui, então eu improvisei essa bandana de testa aqui com uma gravata para a gente estar introduzindo esse café. Vai ser uma introdução, e os próximos cafés a gente vai introduzir o tema gravatas, né? As tais gravatas cada vez mais frequentes nos parapentes. Então, os parapentes, com a evolução, com a modernização, estão gostando cada vez mais de andar bem vestidos. Depois de colapsos, situações mais apimentadas, eles adoram sair do baile engravatados, gente. Então, a gente vai começar a falar das gravatas, principalmente já percebendo que cada vez mais, conforme as velas vêm evoluindo no sentido de diminuir quantidade de linhas, cada vez mais as gravatas vão seguir presentes nas situações mais apimentadas, né? Há uns 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, as gravatas eram mais raras. Antigamente as velas tinham muitas linhas. Após um colapso, o tecido batia nas linhas e abria e não havia enrosco ali, ou seja, o parapente fechava, abria e saía limpo, sem gravatas. Eram mais raras as situações de gravatas nas velas mais antigas, né? De uns 10 anos para cá, pessoal, com a evolução dos materiais, dos projetos, das velas, antes eram várias linhas, agora, ou seja, o vão livre entre as linhas está gerando janelas, espaços para depois de colapsos. Antes o espaço era pequeno, agora o espaço ficou grande. Depois de colapsos, o tecido entra ali e ali se instala, se forma uma gravata. Quanto menos linhas tem o parapente, maior a probabilidade das gravatas estarem presentes depois das situações apimentadas que a gente vai falar agora. A apresentação desse primeiro vídeo engravatado é para apresentar as gravatas. A gente normalmente generaliza as gravatas como se elas fossem sempre do mesmo tipo, né? Se a gente trouxer um olhar mais cuidadoso, mais atento para as tais gravatas, elas são diferentes, elas têm naturezas diferentes, elas são criadas, elas acontecem em contextos diferentes, não é sempre do mesmo jeito. A gente pode classificar em três naturezas, a partir das quais, três situações diferentes, a partir das quais diferentes tipos de gravata acontecem. A mais comum, pessoal, que está relacionada aí com os nossos voos do dia a dia, é depois de fechadas. Então, depois de um colapso assimétrico, depois de um front, depois de um colapso total do bode de ataque. Na reabertura, às vezes o tecido, uma parte do tecido fica enroscado ali entre as linhas, pronto. E aí a gente tem a gravata sendo gerada depois de um colapso no bode de ataque. Um colapso assimétrico ou um front. Essa é a natureza, vamos colocar assim, a primeira natureza mais comum dos parapentes engravatados. Também com a evolução das velas, né, questão de menos linhas, as gravatas estão cada vez mais frequentes em situações de stall. Antigamente, a gente até falava, eu mesmo preconizei isso há muitos anos atrás, escrevi isso no manual do parapente obediente, para resetar a vela, inclusive em algumas situações de gravata, a gente estolava a vela, estabilizava o parapente ali dentro do stall, no chamado flyback, e saía para o voo, usava o stall como um reset. Essa expressão é uma expressão antiga que hoje não é mais adequada. Quando eu falo hoje, pessoal, de 10 anos para cá já não é mais adequado a gente imaginar estolar um parapente para resetar. Há muito tempo eu já não recomendo isso, porque esse ambiente laboratorial do CIVES, pessoal, nos cursos de pilotagem, eu tenho a oportunidade de ver todos os tipos de parapente diferentes, modelos, fabricantes diferentes,
velas de todas as categorias, tamanhos diferentes, velas acrobatas, velas de cross, velas... Todos os tipos de parapente, né, eles se, digamos assim, eles se revelam ali enquanto nessa sensibilidade de qualquer coisa virar gravata. De 10 anos para cá, pessoal, praticamente as gravatas que acontecem depois do stall são praticamente mais frequentes, depois de exercícios de stall, é claro, do que as gravatas no board ataque. Em função de pouca quantidade de linha, depois que a gente faz um stall, o bordo de fuga entra por entre as linhas. Então, quando o bordo de fuga entra nas linhas, olha as gravatas acontecendo aí. Já não é bordo de ataque entrando nas linhas, é bordo de fuga entrando nas linhas. O bordo de fuga entra nas linhas quando a gente está fazendo stall, seja um full, um flyback, uma negativa. Esse tipo de gravata é de uma natureza completamente diferente do primeiro tipo de gravata, dos colapsos. Né? A gente vai, posteriormente, nos próximos vídeos, esmiuçar cada uma dessas diferentes naturezas de gravata. Por enquanto é só apresentar os tipos diferentes. Né? Um terceiro tipo de gravata, mais raro, mas também acontece, ele está mais associado com situações onde a gente está fazendo acrobacia, manobras, principalmente manobras dinâmicas, né? Onde a manobra não foi bem feita, faltou energia eventualmente ali, e aí o estabilizador, que é a pontinha do parapente, entra por entre as linhas. Esse tipo de gravata, raro, né? Vamos colocar assim, praticamente raro, ele é mais comum dentro do universo da acrobacia, quando você está aprendendo a fazer algumas manobras, né? Quando a gente está aprendendo, a gente às vezes não está com a mão da energia, da vela e tal. Então, esse tipo de gravata do estabilizador entrando nas linhas está presente aí nessas situações, né? Basicamente, 3 tipos de gravata, ou seja, a gente, a partir, né, desse vídeo de introdução, vai começar a trazer um olhar para cada uma dessas diferentes naturezas, de como a gente conviver com elas, de como a gente continuar pilotando ali, dentro daquela circunstância, de como limpar as gravatas, ou seja, a gente vai usar essa expressão, limpar, né? Existem aí formas diferentes de limpar gravatas que foram criadas em naturezas diferentes, né? A gente vai prosseguir nos próximos vídeos, vou continuar vindo engravatado aqui, para a gente continuar aí esse desfile chique no último das tais gravatas. Isso aí, gente. Saúde a elas! Nos próximos vídeos a gente vai entrar nesse salão aí mais formal, engravatado.